Enzo Fernandes, meio-campista do Chelsea, enaltece Flamengo. Flamengo prepara os garotos do Ninho para o próximo Campeonato Mundial contra o Barcelona em agosto. Milan pede 15 milhões de euros para que o Flamengo tenha o jogador atacante Noah Okafor. Fala campeão, fala campeã, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal de notícias e informações do Mengão, canal Infiltrado. Se você não for inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito assim, olha, inscreva-se. Você vai lá, deixa a sua inscrição, porque a sua inscrição é muito importante aqui para o canal. Eu peço também para que você curte, comente e compartilhe. Compartilhe para todos os seus amigos que o Infiltrado está aqui trazendo as notícias do Mengão. O Mengão do nosso coração. É o que eu digo para você. Aqui é um canal de informações e notícias do nosso Mengão. O Mengão Malvadão. Então bora para cima, sempre contente e sorridente com as notícias do Mengão. Vamos trazer aqui a primeira notícia. É que o Clube de Regatas do Flamengo, o Sub-20 em especial, ele terá agora no mês de agosto uma decisão no Mundial que provavelmente será no Maracanã. E o Sub-20 do Mengão, ele jogará contra o Barcelona da Espanha. E o Flamengo, ele está pensando em fazer um amistoso. O Flamengo, a direção do Flamengo, ele quer fazer um amistoso entre os dias 18 e 22 de julho contra o Sub-20 do Bayer Leverkusen. E o Flamengo tem interesse nesse jogo amistoso que serve como um preparatório para o Mundial de Clubes que acontecerá em agosto na categoria Sub-20. Lembrando que o Mengão está na final e o Mengão está focado para trazer mais esse título para a Gávea. E o Flamengo tem interesse em trazer um atacante do Milan. O nome dele é Okafor, Noah Okafor. O Flamengo tem interesse no atacante suíço de 25 anos, que pertence ao Milan e está emprestado ao Napoli. O atacante interessa ao Flamengo e estuda enviar uma proposta, assim o Flamengo estuda enviar uma proposta para a contratação do atleta. Detalhes sobre o Okafor. Esse jogador, ele atua como um segundo atacante, ali pelos lados do campo, especialmente no lado esquerdo. Atuou no Red Bull Salzburg por 4 temporadas. E em 110 jogos ele converteu 34 gols. E aí, torcedor, o que você acha do Flamengo trazer esse jogador? Será que é uma boa opção? Tem gente nas redes sociais falando aí que ele não é um bom jogador, que ele não tem números bons para atuar com a camisa do Mengão. E pelo Milan, fez 7 gols em 53 partidas. Por isso que a torcida do Mengão está aí meio dividida, se traz ou se não traz. Se bem que é um jogador europeu, um jogador que está acostumado a jogos difíceis. E no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o jogador, na minha concepção, é um jogador que traz uma bagagem, traz uma experiência de jogos decisivos, porque no campeonato europeu eles enfrentam uns times muito qualificados, né? E o futebol europeu hoje em dia está num nível muito bom. Mas eu peço a você, torcedor, que deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque ele é muito importante aqui para o nosso canal. E você, se você fosse Flamengo, você investiria nesse jogador com esses números? Então fica aqui a minha pergunta e peço para que você deixe aqui embaixo o seu comentário. E eu vou trazer aqui também sobre o Carrascal, né? O Flamengo já vem aí consultando o Carrascal, o jogador. O Flamengo, ele formalizou uma proposta ao jogador junto ao clube russo, que é o Dinamo de Moscou.
O Flamengo formalizou o valor na casa de 12 milhões de euros, que fica em torno de 76,8 milhões de reais, incluindo bônus e metas ao jogador. Como o clube russo quer mais dinheiro, né? Os clubes não querem perder o dinheiro, muito pelo contrário, querem sempre mais dinheiro. E é claro, cada um defende o seu ganha-pão. O clube russo, vendo a possibilidade que o jogador Carrascal pode atuar pelo Super Mundial de Clubes com a camisa do Mengão, o clube não quer liberar por esse valor. Então aí o Flamengo entende que após o Super Mundial, o Flamengo terá um desfecho, né? Seja ele positivo ou negativo. A gente fica aqui na torcida para que seja um desfecho positivo, né? Aqui para o nosso Mengão, porque é um jogador que vai acrescentar muito, um jogador de raça, um jogador que tem vontade de jogar. E ele cairia muito bem aqui no time do Mengão. E você, torcedor, concorda comigo? Concorda com isso? Mas a gente sabe que vai ser difícil a liberação do clube russo, até porque eles fazem muita pressão em termos de liberar o jogador para qualquer outro clube ou para qualquer outro continente. Então a gente sabe que o Carrascal, se ele vier, vai ser após a participação do Mengão no Super Mundial de Clubes, que acontecerá agora, nesse mês de junho. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Esperance no dia 16 de junho. A partida, pelo horário de Brasília, será às 22 horas. E teremos ali a transmissão tanto na Sport TV como também na Cazé TV. Agora a gente vê aqui que tem um jogador do Chelsea em especial que fez um elogio ao Flamengo. Trata-se de Enzo Fernandes. E Enzo Fernandes reconheceu a grandeza do Flamengo. O jogador Enzo Fernandes, um argentino, que é o volante ali do Chelsea, ele deu uma entrevista à FIFA, né? E falando do Flamengo antes do confronto entre o Flamengo e o Chelsea, pelo Super Mundial que acontecerá nos Estados Unidos. Em entrevista à FIFA, o meio-campista disse que está em uma competição muito importante. Ele deu valor aqui ao Super Mundial. E que esta competição, o clube Chelsea, o clube inglês, eles farão de tudo para ganhar mais essa competição. Mesmo que eles já estão ali no final de temporada, mas eles vão fazer de tudo para ganhar esta competição. Em entrevista, o jogador disse assim: o Flamengo é um clube que é enorme, que é conhecido no mundo inteiro. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muitos apaixonados, assim como nós, argentinos. Esperamos que o estádio esteja barulhento e que todos aproveitem e que vença o melhor futebol. Ali ele deu uma cavada, né, que vença o melhor futebol. Claro que ele deu uma cavada ali para o clube dele. Mas pode ter certeza, Enzo, que o Mengão, se ele entrar em campo com vontade, com disposição, vai ser difícil de vocês levarem essa, hein? Pode até levar, mas eu acho difícil. E a nossa torcida aqui é que o Mengão ele vai ganhar. E que seja o vencedor, o melhor futebol, seja o do Mengão, seja o do Flamengo. E aqui ele diz o seguinte, que ele espera que saia o vencedor da partida, né? E a gente está dizendo aqui que certamente será o Mengão. A nossa torcida aqui é para que o Mengão seja, ele passe por esse jogo, que é que é o segundo jogo da fase ali inicial da competição. Lembrando que o Flamengo e Chelsea eles se enfrentarão no dia 20 de junho, tá? 20 de junho, que cairá numa sexta-feira, e será o horário das 3 horas da tarde, o horário de Brasília. A partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Lembrando, mais uma vez, o primeiro jogo do Mengão, o primeiro jogo do Flamengo, será no dia 16 contra o Esperance,
da Tunísia. E a nossa esperança, falando em esperança, nossa esperança é que o Mengão passe pelo time da Tunísia, atual campeão da Tunísia, tá? E esse jogo contra o Esperance da Tunísia também será transmitido pelo Sport TV e também pela Cazé TV. Já esse jogo será às 22 horas, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. E mudando de assunto, dentro ainda das notícias do Flamengo, a gente fala aqui sobre a renovação de Guilhermo Varela. O que acontece é o seguinte, o jogador ainda não renovou o seu contrato porque o empresário do jogador teve um problema pessoal e ali o representante dele não pôde vir ao Rio de Janeiro para sentar junto com a cúpula do Flamengo e acertar a renovação do jogador. Lembrando que o Flamengo, a renovação do jogador está em pauta no Flamengo, né? Como também de Arrascaeta, mas o de Varela já seria tratado. Porém, ali o seu procurador, o procurador do Guilhermo Varela, teve um problema pessoal e não pôde comparecer ao Rio. Com isso, o tratar sobre este assunto ficou mais para frente. A gente crê que após o Mundial, o Flamengo irá sentar juntamente com seu representante e o jogador para tratar sobre este assunto. Porque agora o foco é o Mundial. O Flamengo já se preparando, né, para jogar o Mundial. O Flamengo fará amanhã o seu embarque para os Estados Unidos e a torcida quer fazer o Aeroflá, né? A torcida vai fazer um Aeroflá no Rio de Janeiro, vai acompanhar o time saindo do Ninho do Urubu e vai até o aeroporto para dar aquela moral, para dar aquela torcida, passar as boas energias para que o Mengão ele nos represente bem e até trazer um caneco. Por que não? Né? Futebol ele é imprevisível, né? O futebol ele é imprevisível. Vai de quem está melhor naquele dia. Mesmo que tenham melhores peças em alguns outros elencos, mas o futebol é decidido em detalhes. Por isso que é um esporte. O futebol é tão apaixonante. E você, torcedor, escreva aqui embaixo. Está confiante na vitória do Mengão? Eu estou confiante. No Mengão é assim. Enquanto tiver 1% de chance, 100% de esperança de que o Mengão ele vai trazer mais um caneco para a nossa instituição, para a Gávea, para o Ninho do Urubu. E você? Escreva aqui embaixo e não deixe de comentar, de curtir e se inscrever no canal. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu vou deixar aqui o meu abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Infiltrado. Lembre-se, curte, comente e compartilhe, tá ok? E aquilo que eu digo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo!